Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus, de nosso Pai, seja com cada um de nós de maneira poderosa, ao ponto de nos conduzir à sua salvação por meio de Cristo. Meus amados, hoje, segunda-feira, vamos dar aqui continuidade à nossa lição bíblica diária. Estamos estudando essa semana sobre o descansar no Senhor, o esperar no Senhor, né? Porque o Senhor é quem tem o poder de renovar as nossas forças. Ontem, no domingo, nós iniciamos essa nova lição e vimos essa beleza, né? Quando ele inicia o capítulo 40 de Isaías, mandando que o seu povo fosse consolado. Claro que uma mensagem direta à liderança política e civil e religiosa lá de Jerusalém, né? A partir de Jerusalém, claro, porque essa também é uma mensagem espiritual para o seu povo em todas as épocas, né? Dizendo que a escravidão havia acabado e que o povo ia experimentar um período de liberdade porque os seus pecados haviam sido perdoados, né? Que mensagem poderosa. E na segunda pergunta de ontem, nós vimos o Senhor dando uma profecia messiânica, mostrando o momento em que a sua glória seria resplandecida sobre toda a terra, sobre todo o ser humano, que é quando ele manda, a partir do deserto, uma voz clamar, gritando lá, né? Olha, preparem o caminho, né? O caminho do Senhor, preparem o caminho do Senhor. Todos eles deveriam estar prontos para entrar neste caminho. E uma fala diretamente aqui para a direção, para os líderes religiosos, para os ensinadores, os que pregam, né? Que eles devem preparar esse caminho para que as pessoas encontrem esse caminho, entrem nesse caminho e experimentem a verdadeira salvação do Senhor, porque Deus iria manifestar a sua glória na pessoa do seu Filho, cuja identidade seria revelada por essa voz que viria do deserto, ou a partir do deserto. Portanto, hoje, dando continuidade a esta lição, vamos para a terceira pergunta, que diz assim: o que deveria ser anunciado? Com o que o ser humano é comparado nesta anunciação, nesta mensagem que deveria ser anunciada? Isaías 40, versículo 6 a 8, diz assim: alguém diz, anunciai a mensagem. O que devo anunciar? O outro pergunta. Anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo e toda a força deles é como a flor do mato. A erva seca, as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Então, o que deveria ser anunciado por aqueles que o Senhor manda que anuncie a sua glória a partir do deserto, da voz que vem do deserto, era justamente essa mensagem que os seres humanos são tão frágeis, né? São tão frágeis como a erva do campo, a erva rasteira, aquelas plantazinhas pequenas, insignificantes, né? Que não são árvores frondosas, grandes, de madeira, não. É aquelas plantas rasteiras que quando vem a seca, elas desaparecem, né? São pisoteadas, não tem muito sentido. A relva do campo, né? Então o homem é como aquilo, aquela florzinha do mato, aquela florzinha pequena, que as pessoas nem dão tanto valor. Elas aparecem e desaparecem, muitas vezes até despercebida pelo ser humano, né? O homem é como aquilo, passa rapidinho, dura uma estação só, daqui a pouco é esquecido, né? Então, a única coisa que não é esquecida, que nunca passa, é justamente a palavra do Senhor. O que é que eu devo anunciar? A palavra do Senhor. Aquele que pergunta, né? O que eu devo anunciar?
Você tem que anunciar a palavra do Senhor. Você não pode anunciar o homem. Você não pode anunciar as coisas do homem que são passageiros, que são como a erva do campo, né? Lembre-se que Cristo, usando esse tipo de linguagem, ele deixa bem claro, né? Que a erva do campo que os homens arrancam, lançam no fogo, que não tem valor nenhum, aquela florzinha lá do campo lá. Nem Salomão, com toda a sua grandeza, o Salomão homem, o Salomão que vestia vestes reais. Imaginemos que Salomão pudesse vestir, por exemplo, vestes de veludo, de seda, né, coloridas, que naquela época isso era muito visível na realeza, né? A realeza chamava atenção com aquelas roupas, né? Etc. Então, a Bíblia, Jesus fala que nem Salomão, em toda a sua beleza, a força do ser humano, do ser humano, conseguia ser igual às vestimentas daquela florzinha simples que era arrancada e lançada no fogo. Nem Salomão, né? Então, o que o Senhor está nos dizendo aqui? Que o ser humano, simples e frágil, se ele estiver na sua palavra, se ele se permanecer na sua palavra, o homem de fato é essa relva, o homem de fato é como uma plantinha, né? Muito humilde, muito simples, né? O homem é tão frágil que um vírus, um ser invisível mata ele, o homem é tão fraco, né? É tão frágil na sua vida que ele pode deixar de existir em segundos, num sopro, passa, né? E só a palavra de Deus é confiável. Isso que teria que ser pregado ao povo. Isso é que o mundo precisa ouvir. Não confie no homem, nas coisas do homem, mas somente na palavra de Deus, porque ela é para sempre. Continuando, meus amados, vamos aqui para a quarta pergunta que diz: qual notícia deveria o mensageiro anunciar? Quem o Senhor traria consigo e como ele viria? Isaías 40, versículo 9 e 10 diz assim: você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto: o seu Deus está chegando. O Senhor Deus vem vindo cheio de força. Com o seu braço poderoso, ele conseguiu a vitória. E ele traz consigo o povo que ele salvou. Que mensagem, né? Esse texto está mostrando que havia chegado o tempo em que Deus chegaria o tempo de Deus, né? Claro que aqui é uma linguagem tipológica, é uma linguagem poética, simbólica, né? Não é uma linguagem literal que Deus tenha pessoalmente, né, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tenha aparecido pessoalmente em Jerusalém, tenha trazido consigo um povo que não estava em Jerusalém, um povo que vinha com ele dos céus, quem sabe, né? Trazido com ele, e ali trouxe ali para Jerusalém um outro povo que não era aquele povo de Jerusalém. É como se o povo de Jerusalém não fosse o povo de Deus. E não é essa a mensagem aqui. Então, o texto está querendo nos dizer claramente que o Senhor estava mandando que os seus mensageiros anunciassem sem medo, mas falassem em voz alta. Não podia ter medo, né? E não tinha que falar escondido, por trás, dentro dos vales, na escuridão. Tinha que subir num monte e falar para todo mundo ver. Não podia ser um evangelho acanhado, um evangelho com medo de que estivesse falando alguma coisa. Tem que falar para todo mundo escutar. Tem que ter coragem. Tem que falar de forma destemida, porque é a verdade. A mentira é pregada com toda a coragem, como se fosse verdade. Por que o servo de Deus, que está sendo enviado por Deus,
para pregar uma verdade libertadora, tem que pregar com medo, escondido. Não pode. Tem que subir no monte, ele fala aqui, falar de voz alta. O verdadeiro enviado dele não é qualquer pregador, não. É o pregador de Jerusalém, é o pregador de Sião. Não é qualquer um que está pregando qualquer coisa, não. É o verdadeiro servo de Deus enviado com a mensagem bíblica. Não é com a mensagem dos homens, não. Aí esse tem que pregar com coragem. Não pode ter medo, não. Tem que falar alto mesmo, né? E trazer a mensagem. Olha, preste atenção, vocês aí, todo o povo, né? Que estão aí em Jerusalém, na cidade de Judá. Deus está chegando, né? Deus está chegando. Yahvé, o Senhor Deus, está vindo cheio de força, cheio de poder, cheio de glória, né? Com o seu braço, a sua mão direita, a sua destra fiel, e ele vem trazendo a vitória, né? E além de trazer a vitória, ele traz consigo o seu povo. Veja bem que estava sendo anunciado claramente a chegada de um novo tempo, aonde Deus conduziria, né, com a sua mão poderosa. No Antigo Testamento, um pouco depois aqui da fala aqui de Isaías, dessa mensagem de Isaías, o Senhor vai levantar um outro profeta, né? Depois de Jeremias, ele vai levantar Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, o Senhor vai dizer assim, olha, eu me cansei dos pastores, da liderança religiosa de Israel. Eu me cansei. Eu estou contra todos os pastores de Israel, todos os líderes religiosos, né? Ou um rei que também tinha o dever de ser um testemunho público de fé, de coragem, de verdade, de lealdade, né? De obediência. Estou contra toda essa liderança. Eu vou tomar das mãos dele as minhas ovelhas e eu mesmo vou conduzir essas ovelhas. Não vai ter mais pastor em Israel, não. Capítulo 34. Por que ele diz? Porque todos os pastores de Israel só pensam em si mesmos. Eles não foram buscar as ovelhas que se desgarraram, eles não foram curar aquelas que quebraram a perna, eles não trouxeram remédio para que estava doente, eles só pensam numa coisa, matar as ovelhas para fazer um churrasco com a sua carne, se deliciar com a carne das ovelhas, explorando as ovelhas, né? E a lã, para ele vender, ganhar dinheiro, né? Fazer roupas e tal, né? Então, eles só pensam nisso. Eles não pensam na ovelha, eles não atendem. Então, não são pastores, não. Né? Aí Cristo vem e diz assim, olha, o pastor de verdade é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O pastor de verdade sou eu, que Deus estabeleceu o pastor sobre o seu rebanho. Né? E então aqui ele está mostrando isso claramente aqui, ó, que ele mesmo vai vir, que ele mesmo está com o seu povo, que ele, né, comanda o seu povo. O próprio Cristo, quando ele vem, ele está falando aqui claramente que esse momento se inicia na nova aliança, né? Quando os apóstolos, né, são conduzidos por Cristo, que é o cabeça, não tem mais pastor que manda em ninguém, Cristo é o cabeça, os pastores, a quem o Espírito de Cristo escolhe para pastores, pastor aqui não é liderança que manda, né? Pastores é aqueles que vão servir ao rebanho, no exemplo do pastor, o bom pastor Jesus Cristo, que dá a vida, não é aquele que está ali, né, vive para usar o rebanho para o seu próprio benefício, não. O pastor de verdade, ele cuida do rebanho para que as ovelhas vivam. Não é o pastor que fica cevando, engordando a ovelha, pensando no final do ano matar para fazer um churrasco, não. Não é esse tipo de pastor que a Bíblia fala. Portanto, essa é a mensagem poderosa que Deus disse que se apresentaria com o seu povo, justamente nesse momento em que a glória dele se manifestaria no Messias, a partir daquela voz que clamaria do deserto.